Olá, meu nome é Karina. Eu estou cursando o terceiro período de enfermagem e estou apresentando esse trabalho para a disciplina de imunologia, junto com o meu colega Vinícius. O título do nosso artigo é A patogenicidade das células TH17 em doenças autoimunes. As células T auxiliares produtoras de IL-17 são as TH17 e elas têm sido implicadas na patogenicidade de muitas doenças inflamatórias e autoimunes. O direcionamento das citocinas efetoras IL-17 e GM-CSF secretadas por células TH17 autoimunes mostrou ser eficaz para o tratamento das doenças. Então, compreender a base molecular da diferenciação TH17 e função efetoras é fundamental para a regulação da patogenicidade de células TH17 teciduais na inflamação crônica. Então, aqui a gente vai discutir os papéis de citocinas pró-inflamatórias e estímulos ambientais no controle da diferenciação de TH17 e da inflamação tecidual crônica por células TH17 patogênicas em humanos e em modelos de camundongos de doenças autoimunes. E a gente vai destacar os recentes avanços na regulação de células TH17 patogênicas pela microbiota intestinal e imunometabolismo na artrite autoimune. Aqui nós temos a introdução e vou começar falando sobre as células CD4 mais T auxiliares, TH. Elas desempenham papéis fundamentais na destruição tecidual de muitas doenças inflamatórias e autoimunes, como a esclerose múltipla, EM, artrite reumatoide, AR, psoríase e doenças inflamatórias intestinais. Dentre os subconjuntos TH, as células TH17, elas são produtoras de interleucina 17, IL-17, e elas são classificadas como um subconjunto TH inflamatório, resultando em inflamação tecidual crônica e subsequente falência de órgãos. Então, de fato, alguns agentes biológicos direcionados às citocinas efetoras das células TH17, eles foram aprovados para o tratamento de certas doenças imunomediadas. E teve uma expansão de doenças que poderiam ser tratáveis por eles. Houve uma descoberta de uma expansão, né? Então, entender a diferenciação e as funções patogênicas das células TH17 é crucial para o desenvolvimento de uma nova imunoterapia para doenças inflamatórias associadas a elas, as células TH17. Então, nesse artigo, eles se concentram em mostrar como as células TH17 adquirem a função efetora terminal e, em particular, a patogenicidade em modelo de doenças e como as pistas ambientais modulam as células TH17 que orquestram a inflamação crônica do tecido em camundongos SKG e um modelo animal de artrite reumatoide. E no final são discutidos o papel da microbiota intestinal e do imunometabolismo na modulação de células TH17 em pacientes com artrite reumatoide. Agora eu vou falar sobre a indução das células TH17. A diferenciação e as funções patogênicas das células TH17 são reguladas por numerosos sinais internos e externos. E a diferenciação delas se inicia quando as células TH virgens elas são estimuladas por células apresentadoras de antígenos profissionais, que são as APCs, e citocinas particulares, que incluem IL-6, IL-21 e TGF-beta. Então, após a regulação positiva dos fatores de transcrição definidores de linhagem HORIT e HOR-alpha, as células TH17 produzem as citocinas de assinatura, que são IL-17A, IL-17F e IL-22, que são essenciais para a defesa da mucosa do hospedeiro contra bactérias e fungos extracelulares por indução de peptídeos antimicrobianos de células epiteliais e também recrutam neutrófilos, induzindo quimiocinas sobre inflamação. As células TH17 naturais, elas estão normalmente
presentes no intestino de maneira dependente da microbiota. E elas mantêm a homeostase do tecido e lutam contra micróbios patogênicos. Esse mecanismo de defesa é mediado principalmente por IL-17 e IL-22, que aumentam os peptídeos antimicrobianos das células epiteliais do intestino. As células TH17, curiosamente, das placas de Peyer, elas podem ser convertidas em células T auxiliares foliculares em altos níveis de expressão de BCL6 e IL-21, que suportam a diferenciação de células B secretoras de IgA com propriedades de antígeno específicas. Essas células TH17 específicas do intestino, elas são denominadas células de TH17 não patogênicas e elas não estão associadas a reações autoimunes a autoantígenos. No entanto, quando as células TH autorreativas são acidentalmente iniciadas em condições TH17, pistas ambientais adicionais são capazes de modular os perfis efetores de células TH17 autoimunes e causam resultado patogênico de órgãos-alvos. Citocinas pró-inflamatórias para modular a função patogênica das células TH17. IL-1 e IL-23 são citocinas pró-inflamatórias e são bem caracterizadas como potencializadoras e estabilizadoras de células efetoras TH17 em modelos autoimunes, que expressam predominantemente seus receptores correspondentes, que são IL-1R1 e IL-23R. Então, a importância de IL-1 e IL-23 em modelos em vivo é que as células TH17 polarizadas in vitro por estimulação com IL-6 e TGF-beta não são capazes de induzir encefalomielite autoimune experimental, que é representada pela sigla EAE. São conduzidas por células TH17. Um modelo animal de MS, enquanto as células TH17 induzidas por IL-1β e IL-6 e IL-23 adquirem patogenicidade e induzem EA. E uma das possíveis explicações sobre essa diferença entre as condições in vitro é que o tratamento com IL-6 e TGF-beta induz a citocina anti-inflamatória IL-10 em células TH17, enquanto a IL-23 é crítica para a indução da citocina endógena TGF-beta3, pelo desenvolvimento de TH17 em células, além de restringir IL-10, e por sua vez induz a patogenicidade de células TH17 com altos níveis de TBET, IL-23R e IgM-CSF. E além disso, a análise de sequenciamento de RNA de célula única de células TH17 in vitro vem causando uma inflamação crônica no sistema nervoso central de camundongos com a EAE e identificou GPR65, que são novos genes que promovem a patogenicidade da TH17, em um tipo de antígeno, que é o CD5, como um repressor da doença mediados por células TH17. E a assinalização de IL-1 e IL-23 também modula o perfil efetor das células TH17, através da regulação de membros da família GUNB e SOCS e induz IL-17 mais IFN-alfa e IL-17 mais GM-CSF mais células T duplamente positivas altamente patogênicas que demonstraram ser originárias de células TH17 usando uma cepa de mapeamento de destino que eles disseram que era digno de nota, que a IL-23 não é necessária para a diferenciação e manutenção de células TH17 não patogênicas no intestino e plasticidade funcional em relação às células auxiliares foliculares T. Agora eu vou falar sobre os estímulos ambientais para modular a função patogênica das células TH17.
Os fatores ambientais, eles estão implicados no aumento da prevalência de doenças autoimunes e alérgicas, e algumas das quais são induzidas por células TH17. Sinais externos, como toxinas ambientais, estresse metabólico e pressão osmótica, afetam substancialmente o sistema imunológico, incluindo a patogenicidade das células TH17. O receptor de hidrocarboneto, ARIL, AHR, é um fator de transcrição dependente de ligante e detecta muitas toxinas ambientais e ligantes endógenos, como metabólitos de triptofano. Ele é especificamente induzido sob condições de cultura da TH17 e a sua ligação aumenta a produção de IL-17 e IL-22 por células efetoras da TH17. Os estímulos metabólicos regulam a função e a diferenciação das células imunes inatas e adaptativas, e as demandas metabólicas elas aumentam drasticamente durante a ativação e a proliferação das células T. O fator de transcrição induzível por hipóxia, fator 1, HIF1, é um sensor metabólico chave que controla em particular uma via glicolítica durante a diferenciação da TH17. O complexo quinase, ele também é conhecido por ser um regulador central das vias de transcrição mediadas pelo estresse metabólico e contribui para a diferenciação e função efetora dos subconjuntos TH. Uma dieta rica em sal, que se espalha amplamente pelo mundo atualmente, ela está associada às doenças modernas. A glicocorticoide quinase 1 sérica, uma serina, trionina quinase, pode ser induzida em alta concentração de sal em condições de cultura TH17 e promove expressão de IL-23R e a estabilização de células TH17 pela desativação de FOXO1, o antagonista das células TH17. Assim, a ativação de SGK1 em células TH17 promove respostas da TH17 autoimune pela regulação positiva de GM-CSF. Então, esses fatores em conjuntos, os fatores ambientais, eles têm um impacto robusto na aceleração da função patogênica das células TH17. O GM-CSF, que eu acabei de falar, é uma citocina patogênica chave na inflamação do tecido autoimune. Ele foi recentemente destacado como uma citocina patogênica das células TH17. E o seu papel no modelo EAE foi relatado pela primeira vez em 2001, no qual seu bloqueio mostrou resistência à indução dessa doença da EAE. Mas a fonte crítica de GM-CSF em células imunes não foi investigada em detalhes. Células TH17 humanas e seu papel na neuroinflamação. Semelhante às células TH17 de camundongo, a diferenciação de células TH17 humanas in vitro requer IL-1, IL-6 e IL-23 e TGF-beta. Vários estudos demonstraram inicialmente que o TGF-beta não era necessário para a diferenciação de células TH17 humanas. No entanto, avaliações cuidadosas posteriormente reconciliaram seu papel na diferenciação delas. Antes da descoberta do subconjunto TH17, a IL-17 foi identificada como um gene de classificação mais alta expresso no sistema nervoso central de pacientes com esclerose múltipla. E é digno de destacar que o acúmulo de células TH17 foi a primeira onda de células T infiltrando o sistema nervoso central, seguida pela inflamação de DCs e macrófagos e outras células que promovem e sustentam ainda mais a inflamação do tecido. Além disso, vários estudos mostraram um polimorfismo nucleotídeo único em IL-23R está ligado a várias doenças autoimunes humanas, indicando que a sinalização de IL-23 é essencial para provocar uma característica patogênica em células TH17.
E a IL-23 ela também está associada ao risco de esclerose múltipla, uma vez que o GM-CSF tem um papel fundamental na célula TH17 para encefalitogenicidade em camundongos. E achados que haviam níveis elevados de GM-CSF no líquido cefalorraquidiano e no soro de pacientes com esclerose múltipla ativa, com tipo remitente recorrente e aumento do GM-CSF e a produção de células T no sangue periférico e lesões cerebral de MS sugerem um papel crucial do GM-CSF nas manifestações da doença e inflamação do tecido. Aqui na imagem da canina mostra a célula T mais a CD4, que se diferencia na TH17, que depois vai se diferenciar na patogênica TH17. Eu sou o Vinícius e eu vou falar sobre a patogenicidade das células TH17 em modelos de artrite autoimune. A artrite reumatoide ela é uma doença autoimune sistêmica que vai afetar cerca de 1% da população geral em todo o mundo. Ela é caracterizada normalmente por inflamação crônica das articulações e da destruição óssea do tecido. Embora a patogênese exata ela vai permanecer indeterminada, foi reconhecido que os subconjuntos TH eles desempenham um papel muito importante na patogênese da artrite reumatoide. E com base no antígeno leucocitário humano, que foi identificado como o gene de risco da doença mais forte, sabe-se pouco dessa doença, desse caso da patogenicidade. Bom, quando o paradigma TH1 e TH2 dominava a patogênese das doenças autoimunes, que isso era antes da descoberta das células TH17, pensava-se que a artrite reumatoide e a esclerose múltipla eram doenças mediadas por TH1. Porém, no entanto, os níveis de citocinas que eram mediadas por TH1, como interferon gama na sinovina de artrite reumatoide, foram relativamente baixos em comparação com os de TNF-alfa, a IL-6 ou IL-1, que eram derivados dos sinoviócitos, que eram semelhantes a macrófagos e fibroblastos inflamatórios. A importância dessas citocinas pró-inflamatórias são derivadas de macrófagos e na artrite reumatoide é evidente com base na eficácia da terapia anticitocina, como a terapia anti-TNF-alfa ou anti-IL-6, que trouxe essa mudança de paradigma no tratamento da artrite reumatoide. A descoberta dessas células TH17 lançou novos conhecimentos sobre os subconjuntos TH inflamatórios e contribuem para o início da artrite reumatoide e formam uma rede de citocinas pró-inflamatórias, levando à inflamação crônica e, em particular, em modelos animais de artrite autoimune. Então, o que acontece? Foi proposto um possível mecanismo de como as células TH autorreativas se tornam células TH17. Por que é proposto um possível mecanismo? Porque não se tem certeza de qual é o determinado mecanismo de que elas utilizam para fazer essa mudança. Então, essas células TH autorreativas elas vão se tornar células TH17 efetoras, migrar para a sinóvia e iniciar a inflamação articular. Isso vai ocorrer assim: as células T autorreativas elas tornam-se ativadas na periferia através do conhecimento de complexos MHC de classe 2. Então, eles vão ser expressos por AP6 e estimulam AP6 através da interação com CD40 e CD40L. Isso vai regular positivamente a CD80 e a CD86, que vão ativar ainda mais essas células T, que vão proliferar. Então, as AP6 ativadas, elas secretam uma grande quantidade de L6 e juntamente com TGF-beta, que é derivado de tecido circundante, induz a diferenciação dessas células TH17 efetoras. Aqui na figura 2 mostra o sistema imune inato,
que vai estar estimulando, né? E as células T autorreativas. E aqui a diferenciação da TH17 nessa seta roxa e mostrando, né, as células artritogênicas que vão migrar para as juntas lá no tecido sinovial. E aqui, nessa segunda imagem, mostra as células TH17 na periferia, junto com os neutrófilos. E as células TH17 elas vão migrar e ser recrutadas para o tecido sinovial. E aqui mostra as células TH17 no início da artrite reumatoide, indo para o tecido sinovial, que aí vai depois para o monócito, que vai levar até a inflamação crônica. Então, o papel das células TH17 na artrite reumatoide ainda não é tão claro quanto nos modelos animais até então. Muitos relatos eles concordam que os níveis de IL-17 estão aumentados no líquido sinovial e no tecido sinovial na artrite reumatoide. Então, relataram que os níveis de expressão de IL-17 são preditivos de danos articulares em pacientes com artrite reumatoide e o que poderia ser um resultado da ativação aumentada de osteoclastos mediada por ambiente rico em IL-17. Porém, no entanto, é controverso se as células TH17 aumentam no sangue periférico ou na artrite reumatoide. Do ponto de vista do artigo, os inibidores de IL-17 eles podem apresentar um melhor resultado clínico para pacientes com artrite reumatoide de início precoce, embora não seja fácil identificar e nem testar esses pacientes em um ensaio clínico. Então, a psoríase, a artrite psoriática e a artrite anquilosante, elas têm sido implicadas em doenças autoimunes mediadas por TH17 em humanos. Então, ao contrário da artrite reumatoide, a inibição de IL-17 mostra eficácia clínica marcada em pacientes com psoríase e pacientes que indicam a prova de conceito da patogênese da IL-17 nessas doenças. Então, mais estudos seriam necessários para entender como a inflamação tecidual do tipo IL-17 específica da doença muda antes e após o tratamento com inibidores de IL-17. A regulação de células TH17 pela microbiota intestinal e imunometabolismo na artrite. Então, existem evidências acumuladas de que a desbiose da microbiota intestinal está associada a várias doenças autoimunes. Estudos mostraram que a microbiota intestinal ela é alterada e observada não apenas em doenças inflamatórias intestinais, mas também em doenças autoimunes específicas de órgãos ou também sistêmicas que afetam os órgãos internos, incluindo também a diabetes tipo 1, a esclerose múltipla ou a artrite reumatoide. Então, esses eventos achados são intrigantes porque a intervenção terapêutica de espécies específicas direcionadas à desbiose intestinal pode potencialmente ser um novo tratamento para a artrite reumatoide, regulando assim as células TH17 ou Treg. E o imunometabolismo desempenha um papel fundamental na regulação das células T autoimunes e da autoimunidade mediada por células T, incluindo a artrite reumatoide. A regulação de células TH17 pela microbiota intestinal e imunometabolismo na artrite. Então, existem evidências acumuladas de que a desbiose da microbiota intestinal está associada a várias doenças autoimunes. Estudos mostraram que a microbiota intestinal ela é alterada e observada não apenas em doenças inflamatórias intestinais, mas também em doenças autoimunes específicas de órgãos ou também sistêmicas que afetam os órgãos internos, incluindo também a diabetes tipo 1, a esclerose múltipla ou a artrite reumatoide. Então, esses eventos achados são intrigantes porque a intervenção terapêutica de espécies específicas direcionadas à desbiose intestinal pode potencialmente ser um novo tratamento para a artrite reumatoide, regulando assim as células TH17 ou Treg. E o imunometabolismo desempenha um papel fundamental na regulação das células T autoimunes e da autoimunidade mediada por células T, incluindo a artrite reumatoide.
Então, chegamos às observações finais do nosso trabalho e conseguimos perceber que a descoberta das células TH17 nos trouxe uma nova visão sobre a base molecular das doenças autoimunes, além do paradigma de antes das TH1 e TH2, que eram vistas como as responsáveis pelas doenças autoimunes. E as aplicações clínicas para várias doenças imunomediadas. Porém, no entanto, permanece indefinido como as células TH17 mediam lesões nos tecidos e orquestram a inflamação crônica nos tecidos em diferentes órgãos-alvo. Um atlas unicelular abrangente que caracterizará a patogenicidade das células TH17 em diferentes órgãos inflamados vai abrir um novo caminho para uma nova imunoterapia que vai nos permitir manipular especificamente a função das células TH17 e as patogenicidades na doença autoimune, mas também preservar a homeostase imunológica de, por exemplo, no intestino, mediada por células TH17 fisiológicas. Então é isso, ficamos por aqui. Obrigada pela atenção. Nosso trabalho está finalizado.